Oi pessoal, mais um Jeep Compass que a gente experimenta aqui no canal. A gente já experimentou a versão Longitude e agora a gente está na versão Limit, também com o motor Turbo T270. Para a gente poder explicar um pouco do posicionamento dessa versão. A versão Limit, quando ela está equipada com o motor Flex T270 Turbo 1.3, que a gente vai falar dele também, ela fica abaixo da série S, quase no topo da gama. E quando ela está equipada com o motor a diesel, o motor aquele que inclusive é combinado com a tração 4x4, aí ela fica então abaixo da versão Trio Rogue. E a gente vai dar todos os detalhes desse modelo e a gente vai explicar inclusive por que essa versão Limit muitas vezes não é a melhor no custo-benefício, mas ela tem alguns detalhes exclusivos que deixam o carro com um estilo peculiar e bem interessante. A gente já tem um vídeo aqui no canal com todos os detalhes de todas as versões do Jeep Compass. Esse vídeo ele explica inclusive em detalhes o sistema de funcionamento dessa nova mídia, a Adventure Intelligence Plus, que tem inclusive a navegação embarcada. Todos esses detalhes a gente já tem num outro vídeo aqui no canal, mas a gente também vai explicar aqui. A gente também tem no canal as primeiras impressões da série S e dessa versão Limit e o teste completo que nós já fizemos aqui no canal com o Jeep Compass na versão intermediária Longitude com o pacote 80 anos, que estava disponível inclusive no lançamento. A partir de agora, a gente vai poder avaliar então e especificar todos os detalhes desta versão Limit aqui, que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, hoje ela e a série S são as únicas opções que podem vir com o teto solar, já que a Longitude não tem mais esse equipamento como opcional. E ela também tem o cluster totalmente digital, assim como a série S. Isso a gente vai mostrar também nesse vídeo. Mas se vocês não viram os outros, eu quero deixar o convite para que vocês assistam e não esqueçam, se inscrevam aqui no canal do Veículos e Velocidade, ativem o sininho e também nos procurem nas outras redes sociais, Facebook e no Instagram. A versão Limit, então, ela não é a mais interessante do ponto de vista do custo-benefício quando a gente compara com outras versões. Inclusive, até em consulta a algumas concessionárias aqui de Porto Alegre, eu pude perceber que muitos clientes eles vão procurando a versão Limit na concessionária, mas acabam levando para casa a série S. Por quê? Porque a série S tem o que nessa aqui tem como opcional e é preciso pagar a parte. Então vamos lá. A versão Limit sem pintura metálica parte de R$ 181.490. O preço é para o mês de setembro de 2021 no Rio Grande do Sul. Somando a pintura metálica Deep Brown, que equipa a versão testada, e mais os opcionais do couro marrom Arizona, o PAC High-Tech e o teto solar panorâmico, nós chegamos a um valor de R$ 203.790. Enquanto que a versão série S, que já possui tudo isso de série, custa R$ 203.490. Com isso, dá para dizer que a escolha pela versão Limit é puramente uma questão estética. Por fora, o novo Jeep Compass teve essa alteração aqui na parte dianteira. A gente ficou com os faróis em LED um pouco mais afinados e a grade um pouco mais estreita com as 7 aberturas. A partir de agora, o conjunto óptico de quase todas as versões é esse aqui em LED, junto com os faróis de neblina. Na versão Limit, a gente tem esse filete aqui, nesse cinza, e a parte de baixo do para-choque, ela não é pintada na cor do carro, como é, por exemplo, no Série S. E esse filete aqui, essa soleira, ela acompanha numa espécie de moldura toda a lateral do carro, por baixo inclusive das portas. E quando a gente abre as portas, o plástico sem pintura vem junto, justamente para que a gente consiga proteger esse carro no momento em que tem uma abertura, por exemplo, próximo a uma calçada. Onde é que está o pulo do gato? É que na hora de revender esse carro, quando você for entregar na concessionária, ele vai considerar o valor da FIP deste carro aqui sem os opcionais.
Mas o que vai acontecer? Esse valor que você vai pagar de diferença para poder equipar a Limit com todos esses opcionais, ele não vai ser considerado depois. Então, por isso, no custo-benefício, essa versão aqui ela sai perdendo, porque vale muito mais a pena pegar a série S, que tem tudo de série. Um outro diferencial da versão Limit está aqui em cima no teto. A gente tem alguns detalhes nesse tom aqui cromado, mais um filete cromado aqui na parte de cima que acompanha inclusive a traseira do carro. As rodas, elas são de 19 polegadas e esse é outro diferencial da versão Limit. Claro que aqui elas já estão bem sujas porque a gente já usou esse carro numa condição de fora de estrada. Mas essas rodas, elas são diamantadas. Ao contrário, por exemplo, da versão Série S, em que esse conjunto ele é todo pintado em cinza grafite. E aí, particularmente, eu acho que assim ela fica mais bonita porque ela abre um pouco mais o desenho. A gente percebe o seguinte, é que esse plástico sem pintura, ele acompanha toda a lateral do carro e esse é o diferencial da versão Limit para a Série S. É que no Série S, todo esse conjunto aqui é pintado na cor do carro junto com a cor da carroceria, formando um conjunto, uma peça mais única. E aqui a gente tem essa diferenciação em que esse plástico não tem pintura. Aqui na parte de trás do Jeep Compass, a gente tem aqui as lanternas e embaixo a lanterna de neblina. E nesta Jeep Compass que nós estamos experimentando, a gente tem um opcional que é a abertura do porta-malas pelo sensor de pé. Eu não preciso, inclusive, nem utilizar a mão para abrir o porta-malas. Sozinho ele abre e com uma nova passada de pé embaixo do porta-malas, ele vai fechar a tampa e fechar o porta-malas novamente. Isso aqui na versão Limit, ele é um opcional dentro do pacote high-tech, mas é de série lá na série S. Dito isso, vamos falar desse motor T270, que é a grande novidade dessa nova geração, vamos dizer assim, desse pós-facelift do Jeep Compass. Esse carro ele é sensacional para andar porque ele ganhou muito em termos de agilidade em relação à Compass antiga com o motor 2.0. Se antes esse modelo aqui tinha um motor que tinha reações mais lineares, vamos dizer assim, ela demorava um pouco mais para acelerar, a partir de agora esse carro ganhou reações praticamente instantâneas. São 180 cavalos com gasolina e 27,5 kgfm de torque. Isso tudo com gasolina. Só que o detalhe é o seguinte, é que toda essa potência já está disponível a rotações bem baixas, a partir das 1.750 rotações. Então agora ali no painel, eu já deixei exatamente o velocímetro e o contagiros nessa configuração do cluster digital para que a gente possa ter uma ideia de como que esse torque está disponível de maneira instantânea. A nova Compass também tem um botão Sport que muda o gerenciamento do carro e deixa ele muito mais ágil. Mas a gente vai fazer uma retomada, a gente está aqui com um limite de 80 km por hora, eu vou baixar para 60 agora e a gente vai fazer uma retomada aqui na rodovia do Parque, um pouco menos de 60, 50 km por hora. Eu vou fazer uma retomada para a gente ver exatamente como é que ela vai se comportar. Apertei no fundo, olha só, ela empinou a frente, corte do giro lá passou das 6.000 rotações, 100 km por hora. Essa foi a retomada do Jeep Compass nessa configuração com o modo normal, vamos dizer assim, sem estar com o modo Sport acionado. É uma resposta muito instantânea já, mas a gente melhora isso apertando nesse botão aqui, que é o botão Sport. Fica aqui atrás da alavanca de câmbio. Já deixei ele acionado, ele acende então uma bandeirinha verde ali no painel embaixo do velocímetro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir de novo para 50 km por hora e a gente vai fazer essa retomada novamente até os 100 km por hora. Chegamos aqui no 60, olha só, já mudou mais. Ela empina mais à frente e ganha velocidade de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. A agilidade desse carro aumenta, olha só. A gente pode até avançar um pouquinho mais só para experimentar, ó. Passei um pouquinho para a gente testar o carro. Mas ela muda muito a agilidade, ela acelera rápido, ela ganha respostas praticamente instantâneas, inclusive quando a gente precisa fazer ultrapassagens. É o caso do que a gente vai fazer agora atrás desse caminhão, ó. De 80 km por hora, acelerei, ela empina muito à frente, acelera rápido, tem muita agilidade esse motor.
a gente pode perceber o seguinte: a evolução do Jeep Compass com esse motor turbo T270 e com essa programação do modo Sport, ela é sensacional. É um carro que empolga, é um carro que dá vontade de dirigir e dá vontade de acelerar. Aqui dentro, com o carro parado, a gente percebe os detalhes do acabamento do Jeep Compass. Como eu já falei, aqui na porta ele tem um tecido suave ao toque, um material suave ao toque de muito boa qualidade. O tecido dos bancos está replicado aqui nessa parte central. E ainda tem um aplique em preto piano. As maçanetas nesse desenho aqui, elas são novas. Os trincos das portas com esse desenho, eles são novos dessa atual geração. Passando para cá para o volante, a gente tem um desenho novo, revestido em couro, com um acabamento muito bom e um toque muito suave dos botões. Inclusive, a gente não percebe aqui nenhum tipo de falha, nenhum tipo de rebarba. E o acabamento desse carro, ele não deixa nada a desejar em relação a um carro, por exemplo, de uma categoria premium, a um Audi, a um Mercedes, por exemplo. Porque ele realmente evoluiu muito. A gente tem aqui na parte de cima do painel um material suave ao toque também, macio. Uma replicação também do tecido dos bancos aqui nesta parte central do painel com uma costura aparente e linhas horizontais que deixaram esse desenho bem mais moderno. Olha só, até aqui, ó, nesse outro aplique em plástico que simula uma fibra de carbono, esse outro filete em bronze, tudo isso dá um refinamento para esse carro que a gente não via, por exemplo, na geração anterior do Compass. Os bancos são confortáveis. Nesta versão de série ele tem o ajuste elétrico para o banco do motorista, mas o ajuste elétrico para o banco do passageiro ele é um opcional do pacote High-Tech. E ele pode ser ajustado só a parte da frente do assento na altura ou ainda pode ser ajustado todo ele. E tem memória também de posição. Console central redesenhado, a alavanca de mudanças aqui foi mantido o mesmo pomo, mas ela está mais curta. Aqui na parte da frente a gente tem o carregador de celular por indução, em cima o ar-condicionado de dupla zona e aqui a gente tem um espaço para colocar 2 copos e a chave do Jeep Compass que pode ser colocada nesse espaço aqui. Aqui um descansa-braço, embaixo do descansa-braço a gente tem aqui ó, um espaço inclusive para carregar alguma coisa. A gente percebe uma outra coisa aqui nessa parte da frente do painel, ó, 2 tomadas USB, uma USB padrão normal e a outra USB-C para o carregamento dos celulares mais modernos. E aqui a gente está utilizando o pendrive porque esse USB aqui se conecta com a central multimídia. O câmbio automático de 6 marchas desse carro, ele trabalha em conjunto com o controle de cruzeiro. De série, esse carro aqui ele tem um controle de cruzeiro normal, acionado aqui pelo lado direito do volante. Apertando no botão no centro, ele ativa o piloto automático, depois eu aperto no 7 para configurar a velocidade. E aí eu posso aumentar aqui, vamos lá, ó, 57, 58, 59... E aí a gente vai avançar um pouco mais a velocidade. Aí ele fica bem no canto do lado direito ali da tela, né, me mostrando em qual velocidade que eu presetei. Eu vou programar esse carro para ele andar até 80 km por hora, para que a gente possa andar aqui dentro do limite agora da BR-116. E aí posso então tirar o meu pé direito do acelerador e o carro vai andar, né, praticamente sozinho. E além do controle de cruzeiro, esse Jeep Compass aqui está equipado com um opcional, que é o controle de cruzeiro adaptativo, que eu posso acionar apertando esse botão aqui no lado direito do volante. E aí eu vou programar a velocidade e a distância. Então, menos barras, mais perto do carro da frente. Mais velocidade, eu vou programar aqui, ó, por exemplo, para que ele ande a 80 km por hora. No entanto, o carro da frente não está andando a 80 km por hora, ele está andando mais devagar. Então o que vai acontecer? O carro vai andar conforme a velocidade em que o outro carro da frente estiver andando e mantendo sempre a distância que eu programei. Por exemplo, se esse carro está andando agora a 75 km por hora, como é o que ele está fazendo nesse momento, olha só a imagem que a gente tem aqui no cluster digital. Eu programei ali para que ele ande a 80 km por hora, mas o carro está se mantendo a 73 para acompanhar e manter a distância.
Agora eu vou passar para o lado esquerdo, onde eu tenho mais espaço, e sem que eu pise no acelerador, eu vou ganhar velocidade agora até os 80 km por hora, como é o que está acontecendo. Ó, ele já identificou que não tem mais nenhum carro na nossa frente, já voltou a andar a 80 km por hora. Então, esse é o controle de cruzeiro adaptativo que está incluído então no PAC Hi-Tech, que é opcional nessa versão Limite e de série na série S. Mas esse opcional, que eu falei que ele custa R$9.000 e também inclui o som Beats e outras coisas mais, ele vale muito a pena, porque a condução nesse carro com esse tipo de equipamento, com um controle de cruzeiro adaptativo, ela fica muito facilitada. A gente programa a velocidade, programa a distância que quer andar do carro da frente e o carro faz tudo sozinho. Um outro item que está equipando esse Jeep Compass que nós estamos experimentando é o assistente de manutenção de faixa. Esse item ele faz parte do PAC Hi-Tech junto com o controle de cruzeiro adaptativo. Ele faz com que o carro se mantenha dentro da trajetória. Ele tem um leitor que pode identificar faixas contínuas, como as que a gente tem no lado da direita aqui, e faixas pontilhadas ou tracejadas, como as que a gente tem aqui no lado da esquerda. E a partir disso, ele vai manter esse carro sempre dentro da trajetória e inclusive fazendo correções no volante. Por exemplo, eu vou soltar o volante agora. Como ele já identificou a faixa da esquerda e a faixa da direita, ó, ele vai fazendo essa correção. Lógico que em curvas mais acentuadas a gente precisa atuar. Mas agora em uma reta, por exemplo, ó, ele vai identificar que eu estou batendo na esquerda e vai nos jogar para o meio. E a mesma coisa ele faz na direita, só que isso não pode ser feito sempre. Ele te dá um aviso no painel para que o motorista assuma o comando em algum momento, justamente porque não é uma condução autônoma, eu não posso dirigir o tempo inteiro sem colocar as mãos no volante, mas é também mais um sistema de auxílio. E esse sistema de leitura de faixas, ele atua também na cidade quando a gente está andando em alguma avenida, por exemplo, que tem a linha bem definida, e ele inclusive ajuda o motorista a fazer a trajetória, a fazer a curva. A gente sente a direção forçando para um lado ou para outro quando ele está andando dentro da cidade, em alguma avenida que tem a curva. Então ele já vai dentro da trajetória, ele já vai auxiliando o motorista a se manter, né, dentro do curso. Eu vou soltar mais uma vez aqui, ó, e a gente vai comer a faixa da direita para que vocês vejam a direção me corrigindo de volta para o centro. Ó. Intencionalmente eu joguei para a direita e vejam que ela já está trazendo de volta e agora vai me manter no centro. Ó. Agora novamente, ó, foi mais para a esquerda, trouxe para o centro de volta. É um sistema então ativo, né, que está nesse pacote de opcionais que é o PAC Hi-Tech. Em termos de construção, a plataforma desse carro aqui, ela é própria para um SUV, apesar desse carro não ter tração 4x4 e a gente acabar considerando ele um crossover, justamente porque ele não tem essa condição de um uso fora de estrada extremo. A plataforma do Jeep Compass e também do Jeep Renegade, ela foi pensada exatamente para o uso nessas condições. Por isso que ele é um carro mais pesado que os outros, por isso que ele tem um outro tipo, né, de construção. O que a gente tem aqui? Primeiro, a suspensão desse carro. Assim como o Jeep Renegade, ela é independente nas 4 rodas. Esse carro ele praticamente nos passa um conforto aqui dentro muito bom. Por quê? Porque ele filtra muito melhor as imperfeições do piso. Ele tem uma capacidade maior para isso. E uma outra situação é que esse modelo ele é equipado com freio a disco nas 4 rodas. O que acontece? Esse modelo, com esse equipamento, permite frenagens melhores por mais tempo. O que eu quero dizer com isso? Em uma descida de serra, por exemplo, em que a gente vai ficar constantemente ou muito mais vezes, muito mais tempo com o pé no freio, a frenagem ela não vai fadigar tão rápido quanto em carros que têm o freio traseiro a tambor, por exemplo. Então a gente vai ter uma frenagem melhor por mais tempo e com muito mais condição, muito mais segurança. Então isso é um diferencial da linha Jeep, tanto no Renegade quanto no Jeep Compass, é a suspensão independente nas 4 rodas e também o sistema de freios que é a disco nas 4 rodas. Esses são 2 diferenciais que fazem desses carros realmente terem um conforto superior aos rivais. Ainda que deixe eles mais pesados na relação peso-potência,
esses carros eles são efetivamente melhores no sentido de construção. Para esse percurso, a gente separou uma viagem aqui entre Porto Alegre e também a região da Serra, aqui perto aqui da capital gaúcha. Eu vou mudar a tela aqui do computador de bordo para que a gente possa ver exatamente quanto que a gente já andou aqui até agora e a média de consumo. Entre cidade e estrada e aquelas acelerações que a gente fez lá atrás, a gente está com um consumo de 9,3 km com litro. Mas a gente tem nessa tela aí também o consumo instantâneo de mais de 10 km com litro. É um consumo razoável ainda para esse carro. A gente já conseguiu médias melhores quando a gente fez o teste com o outro Jeep Compass também equipado com esse motor T270, mas a expectativa é que talvez aí até o final desse teste, mais uma vez o alerta de ponto cego me avisando, a expectativa é que até o final desse teste a gente consiga melhorar um pouco essa média de consumo. Esse cluster digital ele tem 10 polegadas e ele permite uma série de configurações. Inclusive eu até demorei um tempo para poder me encontrar aqui porque eu sabia que ele podia simular os instrumentos de forma analógica ali no painel. E aí eu até demorei para poder encontrar ele. Mas assim, ó, esse aqui é o modo mais tradicional que a gente pode ter desse cluster digital. O velocímetro na direita e o contagiros na esquerda. Eu posso incluir aqui a assistência ao condutor, que é ali ó, o Driver Assist. Depois, baixando, eu tenho o painel da economia, que pode me mostrar a média de consumo, pode me mostrar, por exemplo, as outras informações do carro ali, como a temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do câmbio, do óleo, pressão dos pneus, é muito importante, e também o piloto automático. Vamos ativar ele de novo aqui. Perfeito, aqui ó, voltei aqui, piloto automático acionado para 70 km por hora. Ele também vai me informar nessa tela do computador de bordo. E tem mais informações, tem uma outra tela aqui em que ele nos dá a parcial exatamente da quilometragem que a gente está fazendo, quantos quilômetros a gente já andou com esse carro e também a média de consumo. E agora a gente já conseguiu melhorar um pouco a média de consumo em relação àquilo que a gente estava vendo ali atrás. A gente está com 59,2 quilômetros percorridos e 13,3 quilômetros com litro. É um consumo bastante agradável, muito bom para esse tipo de carro. E mostra que esse motor turbo de baixa cilindrada corresponde em termos de economia de combustível em relação àquele 2.0 que a gente tinha antes, que possivelmente a gente não conseguiria chegar a médias tão boas. É claro que eu estou mantendo também uma velocidade baixa, a gente estava andando a 100 km por hora lá na rodovia do Parque, dentro do limite, agora ficamos entre 70 e 80 km por hora, então é claro que isso tudo favorece, né, uma média melhor de consumo. Mas agora a gente vai começar a subir um pouco mais e eu até depois vou acionar o modo Sport para que a gente possa fazer essa diferenciação e ver em uma condição um pouco mais tocada, né, acelerando um pouco mais, a gente vai ver como é que ela pode, como é que isso pode influir no consumo de combustível desse carro. E essa tela digital, ela trouxe uma novidade aqui para o Jeep Compass, porque ela pode ter alguns tipos de visualizações que inclusive a gente até, quando a gente se acostuma com ele, a gente percebe que ele é um conjunto bastante completo. Por esse botão aqui no lado esquerdo do volante, que é onde eu vou mexer na tela, a gente está vendo esse círculo embaixo e esses quadradinhos aqui. Eu acionando esse tipo de visualização, eu vou ter embaixo o contagiros, naquele gráfico ali quase circular, e aí eu tenho outros quadrados ao centro do volante em que eu posso personalizar cada um deles. Por exemplo, ali ó, trip A ou trip B ou tiro a informação. Computador de bordo, passei ali ó, 9.4, eu posso mudar a informação e passar para a temperatura do líquido de arrefecimento desse carro. Ou temperatura do câmbio, temperatura do óleo, bateria, pressão dos pneus e volta para o consumo de combustível. A tela central está configurada para assistência, mas eu posso mudar, porque esse carro também tem leitor de placas de velocidade. E aqui o limite é 80 km por hora e ele já identificou a placa anterior. Então a gente tem dentro dessa tela aqui uma série de possibilidades de configuração que a gente não vê em outros carros, por exemplo. Ela pode me dar ao mesmo tempo várias informações que depois que a gente se acostuma com essa visualização, com o velocímetro digital na parte de cima e as outras visualizações dentro desses quadrados aqui,
ela fica uma tela muito completa e é um diferencial desse carro, porque nenhum outro veículo, nenhum outro concorrente consegue reunir tantas informações do computador de bordo ao mesmo tempo e também em uma tela de tão boa resolução como é o que a gente está vendo aqui no Jeep Compass. E o outro destaque que chegou com essa nova geração do Compass é o sistema de mídia, que é o Adventure Intelligence Plus. A gente já falou um pouco no teste da versão Longitude, que também tem essa disponibilidade, mas eu acho que é interessante a gente falar nesse aqui também para quem não acompanhou o outro vídeo. Se não acompanhou, eu também sugiro que acompanhe. Esse sistema, ele tem várias funções. Eu tenho uma tela de home aqui, que ele pode colocar a música que a gente está ouvindo e também a informação do GPS. Eu tenho só a tela de música. Eu consigo controlar a climatização desse carro, que tem um ar-condicionado digital de 2 zonas, desembaçador dianteiro e traseiro. Eu tenho só uma tela para navegação e ainda posso fazer a conexão com o telefone celular, que não é exatamente o sistema que a gente está usando agora. A gente não está com nenhum telefone pareado. E ele ainda me permite configurações do veículo aqui. A gente consegue acionar, por exemplo, câmera de visão traseira, e aqui tem várias outras configurações de assistente de direção que eu consigo configurar, volume de alertas, a intensidade do volume, eu consigo controlar inclusive a frenagem automática de emergência, em que momento eu quero que o carro comece a frear, tudo isso por aqui, por essa tela multimídia. Ele permite uma série de configurações. E os aplicativos, quando esse carro tiver com um telefone celular conectado, ele também permite que a gente consiga ter o espelhamento aqui nessa tela. Agora, tem uma outra coisa que esse sistema Adventure Intelligence Plus ele nos permite. Ele permite que o automóvel se conecte a um telefone celular, que a gente baixa um aplicativo no telefone celular e dentro desse aplicativo ele vai passar informações do carro. Por exemplo, se eu quero programar uma viagem para uma determinada cidade, como a gente vai fazer aqui para a Serra Gaúcha, eu programo um destino no telefone celular e o carro vai me informar se ele tem autonomia, se ele tem combustível para chegar lá. Se ele não tiver, ele vai me indicar em algum momento o ponto em que eu vou precisar abastecer o carro. Então isso é muito interessante porque eu consigo planejar a viagem. Eu vou voltar para cá, para trás do caminhão, porque tem um controlador aqui na frente, a gente já está dentro do limite. Mas é muito interessante esse sistema, ele permite uma série de configurações e também informações do carro, odômetro, se tem alguma anomalia, alguma mensagem que o carro vai transmitir, né? A gente consegue ter tudo isso pelo sistema Adventure Intelligence Plus. É uma mídia muito completa e eu arrisco a dizer, inclusive, que hoje esse sistema da Jeep e, por consequência, também da Fiat, ele é um dos melhores que estão disponíveis hoje no mercado. Com o Compass todo sujo, depois que a gente já usou ele, agora a gente vai experimentar a parte de trás. O primeiro destaque é para a porta, que abre quase 90 graus e reproduz aqui o bom acabamento lá da frente. Apesar que aqui não é soft touch, aqui esse plástico aqui ele é um pouco mais duro. Mas ainda assim a gente tem aqui o tecido dos bancos replicado aqui na porta. A mesma maçaneta a gente tem aqui também. A posição do banco aqui atrás, quando a gente está com os bancos da frente numa condição mais elevada, ele fica um pouco baixo. Mas ainda assim, ela é uma posição confortável. O único problema é se por acaso o ocupante quiser ficar com os pés assim, o joelho acaba ficando um pouco mais alto e a gente tem essa distância aqui. Mas ainda assim, a gente tem uma boa movimentação de pés. Não é uma movimentação de pés excelente, porque os pés, ó, eles, quando eu coloco para baixo do banco, eles esbarram no motor elétrico do banco da frente. E isso prejudica um pouco a movimentação de pés. Mas quando ele não tem esse opcional aqui na Limit, ele pode então ser facilitado. Mas tem vários mimos aqui dentro, coisa que a gente, até em carros de categoria superior, a gente não encontra. Por exemplo, dupla saída de ar-condicionado para os ocupantes aqui do banco traseiro, uma saída USB, mais uma porta de 12 volts aqui, aquela redondinha, e uma tomada, inclusive, 110 de 3 pinos, no mesmo padrão brasileiro. Essa tomada está à disposição aqui. E a gente deixou aquela mochila ali justamente para que a gente possa ter uma noção do espaço. Ó. O espaço entre um banco e outro é muito bom.
esse banco aqui, por exemplo, estava regulado para que eu possa dirigir, o do passageiro está um pouquinho a coisa mais para trás, cerca de 2 centímetros para trás, e ainda assim a gente tem aqui, ó, praticamente um palmo de distância do meu joelho para o banco da frente. É muito espaço e muito conforto. O revestimento dos bancos aqui ele é muito bom, o couro ele é de boa qualidade, inclusive aqui atrás. Alguns carros não tem couro aqui atrás, mas aqui tem. Tem essa bolsinha aqui, um bom acabamento, ó, inclusive com uma almofada aqui dentro, em que a gente pode até colocar algum objeto, algum tablet que ele não vai bater. No mais, o teto solar ele é um show à parte, né? Ele permite que a gente tenha uma condição de luminosidade aqui dentro diferenciada e é um opcional, então, que a gente paga para ter nessa versão Limite. No mais, o carro ele realmente é extremamente confortável, ele é muito gostoso de viajar e é um carro bastante próprio para levar a família para pegar a estrada. E um outro equipamento que está nesse Jeep Compass que a gente está experimentando aqui, que a gente já está usando agora, é o limpador de para-brisas automático. E eu consigo inclusive regular a intermitência dele aqui, girando a alavanca do lado direito do volante. Eu posso reduzir ou aumentar o tamanho do espaço, né, do intervalo entre a passada do limpador no para-brisa. Basta deixar ele sempre acionado e ele vai identificar, por exemplo, quando o vidro estiver molhado e precisar acionar o limpador. Além disso, esse modelo ele também tem uma outra assistência muito interessante. Ele tem o farol alto automático. Eu acionando a alavanca aqui para frente, ó, vai aparecer lá no painel, farol alto automático ativado. O que acontece com isso? Ele vai acionar o farol alto quando ele identificar uma situação em que não vem carro no sentido contrário ou não vai nenhum carro na frente. E a gente estiver em uma situação de estrada, por exemplo, completamente escura. Ele vai acionar o farol alto automático. E está me dando, inclusive, a indicação lá na frente, ali no painel. Outro sistema que também está equipando agora o Jeep Compass é o farol automático, e aí o farol completo. Aqui na chave de luz que fica no lado esquerdo do painel, eu consigo ter, então, ali ó, a possibilidade de ligar a sinaleira, de ligar a luz baixa ou de colocar no modo automático. E junto com isso eu vou ter também o acionamento dos faróis de neblina. No momento em que eu deixar no modo automático e o farol de neblina dianteiro estiver sido acionado anteriormente, quando ele ligar o carro e ele identificar a necessidade do acionamento da luz, ele vai ligar o farol de neblina também. Então, é um sistema muito completo de acionamento de luzes e que deixa, né, o motorista muito tranquilo para poder conduzir, sabendo que tudo liga sozinho e funciona sozinho. E agora mais uma parcial aqui, depois que a gente começou a subir a serra aqui do Rio Grande do Sul. É lógico que um pouco do consumo que a gente estava antes de 13 km com litro, a gente baixou dos 13,3 para 13. Mas eu ainda estou utilizando o modo normal. Eu vou acionar agora o modo Sport, em que ela vai mudar um pouco as reações do motor desse carro e vai deixar o Jeep Compass um tanto quanto mais gostoso de dirigir, um pouquinho mais apimentado. Eu já percebi o seguinte, vamos ver uma coisa só no modo normal para ver assim, ó, uma aceleração aqui numa lomba, né, uma retomada nessa situação de curva. Vamos ver como é que ela se comporta, olha só. Apressei aqui, a gente percebe o seguinte, ela acelera bem, ela já retoma bem mesmo no modo normal. E dinamicamente, esse carro ele tem uma condição de fazer curva muito boa e também auxiliado pela condição da suspensão independente, que faz com que o carro fique sempre estável, não fique inclinando para um lado ou para outro. Ainda que eu dê uma guinada rápida, assim como eu fiz agora, e deixei o Lucas despreparado aí com a câmera, ainda que eu dê uma guinada rápida, ele não inclina para o lado e não joga para o lado. E olha que a gente está com o piso molhado aqui. Então o carro ele se agarra muito bem nas curvas, ele se comporta muito bem. Agora no modo Sport, acionado aqui, perfeito. Tá uma situação de neblina mais intensa, eu estou com todas as luzes acionadas, mas eu vou apertar. Ó, já dá para ver a diferença na resposta, como ela retoma mais rápido, acelera melhor quando a gente está no modo Sport. Eu vou fazer uma curva com uma forma até um pouco mais intensa, aqui ó, curva bastante fechada. Estou até extrapolando um pouco aqui a velocidade para a gente poder experimentar. Não estaria andando assim nessa condição de neblina fechada, ó. Mas ela se agarra muito bem, é muito gostosa de dirigir, é muito agradável de conduzir nesse tipo de condição aqui de curva. E é um carro realmente gostoso de viajar e gostoso de dirigir nesse tipo de situação em que a gente tem, por exemplo, uma serra para andar. Por dois motivos: suspensão independente nas quatro rodas, que fazem a diferença, deixam esse carro estável,
e o motor turbo 270, que mesmo subindo a serra, deixa esse carro muito gostoso, muito agradável de andar, com retomadas praticamente instantâneas. Mas claro, usando o modo esporte, ele passa a cobrar um pouco do preço no consumo, já que a gente tem agora 12,3 km com litro de média de consumo. Para esse tipo de condição em que a gente está no meio da neblina aqui na BR-116, na Serra do Rio Grande do Sul, é que é importante a gente ter um controle de cruzeiro adaptativo. O que está acontecendo agora aqui? Eu programei uma distância um pouco intermediária entre o carro da frente e o meu carro aqui e o Jeep Compass que a gente está experimentando. Como a visibilidade ela está muito prejudicada em função da neblina, eu posso, por exemplo, programar uma distância maior lá dentro do painel para que o carro ande e ele vai manter sempre essa mesma distância, ainda que eu não consiga enxergar claramente o carro que está à nossa frente. Vamos programar aqui para a gente andar a 70 km por hora, tá? Ele vai acelerar até o momento em que ele identificar que ele tem esse caminhão aqui na frente. Quando o carro identificar, apesar da nossa visibilidade estar comprometida em função da neblina, ele já reduz sozinho a velocidade. Então isso é muito importante porque o carro amplia a capacidade de visão do motorista. Ainda que a gente não consiga enxergar exatamente tudo o que está à nossa frente, os radares e todos os sensores fazem com que o carro faça sozinho a programação e a manutenção da velocidade. Então, para uma condição de pouca visibilidade, um controle de cruzeiro adaptativo que tem aqui na Jeep Compass faz toda a diferença. E depois desse trecho que a gente fez aqui, então, on-road na estrada, na BR-116, a gente vai avaliar como é que ficou o consumo do Jeep Compass. Apesar de ter subido muita serra e de ter andado com ele até com algumas aceleradas, o consumo ainda ficou bem bom, 12,5 km com litro. Agora a gente vai iniciar um trecho de terra, mas antes eu quero dizer que nós já andamos 98 km com esse carro e o consumo médio é justamente esse, agora baixou para 12,4 km com litro. Ainda é um consumo muito bom para o tamanho desse carro. Então agora a gente começa a subir o trecho de terra. Vamos experimentar como é que o Jeep Compass vai se sair nessa subida que é bastante íngreme e que tem, inclusive, hoje nesse dia bastante nublado, vai estar até um pouco molhado. Vamos ver como é que o motorzinho turbo vai se sair. Para isso eu vou acionar o modo Sport para que ela tenha um desempenho melhor e possa esticar um pouco mais as trocas de marcha. Vamos ver. Bom, logo de início eu já percebo o seguinte, é que ela tem valentia para subir lombas íngremes. Aqui, por exemplo, ela tem uma lomba bem íngreme agora. Eu posso apertar firme no acelerador, e vejam como ela ganha velocidade. A gente está a 60 km por hora aqui subindo essa lomba. Ela ganha velocidade ainda que numa lomba íngreme, ela acelera rápido e tem boas retomadas. Agora vamos virar para subir até o mirante. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Não distraciona, tá? O controle de estabilidade dela é muito bom. Esse carro ele não distraciona, não patina, mesmo nessa condição. E outra coisa que eu quero dizer é que a suspensão independente nas 4 rodas aqui do Jeep Compass Limit, ele filtra muito bem as imperfeições desse piso que a gente tem aqui. Ainda que a gente esteja numa estrada de terra e que esse carro com rodas aro 19 não seja o ideal para utilizar numa questão de terra, numa estrada, né, fora do asfalto, a suspensão independente ela corrige uma possibilidade de ter um impacto maior por a gente ter um pneu de perfil mais baixo. Então a gente consegue filtrar muito bem a imperfeição do piso aqui, ainda que numa estrada de terra. Agora, o carro no modo Sport ele acelera muito bem, ele ganha velocidade, retoma e se agarra muito também. Sem distracionar, a gente consegue avançar e subir a lomba. Uma outra condição que favorece esse carro para andar nesse tipo de estrada, por exemplo, fora do asfalto, ainda que ele não tenha a tração 4x4, a gente tem 20 centímetros de altura livre do solo aqui no Jeep Compass. Então, se por acaso tiver algum buraco, alguma imperfeição que a gente precise transpor,
esse carro não tem tanto perigo de raspar embaixo. E tem também os ângulos de entrada e saída que estão bem melhores nesta nova geração com os para-choques redesenhados. Com um acabamento digno de carro de categoria Premium, com uma suspensão independente nas 4 rodas, com um sistema de freio a disco nas 4 rodas, esse carro possui muito conforto e ele é muito gostoso de dirigir na estrada. Tudo isso melhorado com o motor turbo T270, que aliou potência e um consumo moderado de combustível para o Jeep Compass, o que faz com que esse modelo tenha grandes chances de continuar no topo das vendas no segmento ainda por um bom tempo. Porque ainda que ele seja um carro com uma estrutura mais pesada, isso também se reflete em uma condição de ter um carro mais robusto e muito mais adequado para qualquer tipo de uso. Ainda que a gente não vá, por exemplo, usar ele apenas no asfalto, que foi o que a gente fez nesse passeio. Com certeza o Jeep Compass está muito mais preparado do que outro SUV. As melhorias e o aperfeiçoamento que foram feitos nesse carro deixam esse carro um bom companheiro de viagem.